As derrotas de Lula no Congresso ocorreram mesmo depois de o governo despejar em menos de 48 horas quase 10 bilhões de reais em emendas ao orçamento propostas por deputados e senadores. O governo ainda tem pela frente outras votações importantes antes de encerrar o ano, como a conclusão da reforma tributária. No total, o governo já liberou quase 40 bilhões de reais em emendas ao longo do ano. Silvio Navarro, o governo continua despejando aí bilhões para tentar arrebanhar partidários dentro do Congresso, mas está difícil. Essas duas importantes derrotas, hoje aí derrubadas de veto, desoneração de folha de pagamento e marco temporal, mostram que o caminho aí está um pouco conturbado. Mais dinheiro, né? Mais dinheiro. Mais dinheiro. E muito dinheiro, né? Paula, o nosso José Roberto Guzzo, ele sempre diz, e eu concordo absolutamente com ele quando ele fala, olha, isso é uma fórmula viciada, porque você está condenado a ter que pagar para sempre. O Congresso Nacional entendeu que pode colocar barreiras à agenda do governo e o governo vai pagar por isso. Não vamos criminalizar a emenda parlamentar, é uma ferramenta do orçamento, o nosso orçamento é assim. É ruim? É. Mas aqui eu sempre faço um parêntese, eu prefiro um diabo que eu conheço do que um diabo que eu não conheço. E esse orçamento está aí, é assim que funciona. Eu prefiro que ele fique na mão dos parlamentares do que ele fique na mão, por exemplo, do Lula. Daria outro problema, certo? O dinheiro ia parar na Suíça, ia parar em paraísos fiscais, ia abastecer o cofre do PT de alguma maneira, ia financiar a campanha eleitoral. Então, pelo menos no Congresso Nacional, a gente sabe que as emendas, que é uma palavra que às vezes soa um pouco estranha, é um jargão orçamentário. Do que se trata? É construção de ponte, é asfaltamento, é dinheiro para a Santa Casa, é quadra poliesportiva. Isso é importante para o deputado. Isso é importante para o senador, mais para o deputado. Por quê? Porque chega lá na ponta. E o deputado, ele precisa da sua base eleitoral. Ele precisa do prefeito, ele precisa do vereador, senão ele não se reelege. Às vezes, ele quer ser prefeito na próxima eleição. No Congresso Nacional, você pode ter certeza que 1/3 vai tentar ser prefeito na eleição do ano que vem. Então, sem criminalizar, como é que funciona essa moeda de troca? O governo pressiona para tentar votar alguma coisa. No caso, nós estamos falando de duas coisas. Primeiro, a aprovação do Flávio Dino. E segundo, uma planilha de projetos, alguns estão passando ainda pelo plenário, para aumentar impostos. Isso significa mais arrecadação. É um governo sem dinheiro que vai taxar o brasileiro, que já paga muito imposto, para conseguir ter dinheiro em caixa para gastar. Sabe-se Deus com o quê? Porque projeto eles não têm nenhum. Então é disso que se trata. Esses 10 bilhões, são quase 11 bilhões de reais, foram liberados desta forma. Entrega para deputado e entrega para senador. Então esse é o cenário. Mas Paula, quando a gente fala, por exemplo, do marco temporal, é importante também fazer aqui uma ressalva. O Supremo Tribunal Federal tende a judicializar essa questão, evidentemente, porque o Supremo tomou uma decisão paralela ao Congresso Nacional. É um assunto legislativo, ninguém tem dúvida, mas o Supremo tentou legislar antes do Senado. Aliás, isso precipitou a reação, uma espécie de retaliação do Senado Federal. Então, vamos esperar qual será a medida do Supremo. E aí, teremos mais um embate. Mas esses senadores... Olha, vamos falar a verdade, né? Sabe quem é pai, quem é mãe que está assistindo esse programa sabe. Sabe quando o filho é reprovado na escola e aí ele leva aquela bronca, né? Ele não tem nem clima. Aí no dia seguinte ele acorda, arruma a cama, lava a louça, tenta passar um pano. Estão tentando passar um pano. Fizeram papelão ontem.